Muito bem. Feliz sábado, Igreja de Deus. Feliz sábado, povo de Deus. É um prazer estar aqui nessa manhã para juntos compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. É um prazer também ouvir essa música. Cumpra-se em nós, então, o seu querer. Esse é o desejo do meu coração. Eu tenho certeza que também é o desejo do seu coração, que está aí do outro lado da telinha. Por falar nisso, eu quero nesta hora mandar um abraço a você, nosso internauta, que está aqui acompanhando conosco esse culto. Que Deus abençoe você, visite você no seu lar, onde quer que você esteja, seja aqui no Brasil ou mundo afora, que o Espírito Santo do Senhor te acompanhe agora, neste momento, te visite, acalente o seu coração e traga para você conforto, alegria. Que o Espírito de Deus possa te abençoar e fazer do seu dia um dia especial na presença dEle. Quero também aproveitar nesse momento inicial e deixar aqui, fazer duas observações com relação a esse culto, a mensagem desta manhã. A primeira delas é que essa mensagem também vai ser uma mensagem bíblica, narrativa. Nós vamos aqui pegar uma perícope, vamos estudar um trecho da Bíblia e vamos tirar lições práticas para o nosso dia, para a nossa vida hoje. Mas essa mensagem também é uma forma de uma dedicação, uma homenagem a um grande pastor e professor, um teólogo da Igreja Adventista, pastor Amin Rodor. E eu quero aqui deixar um grande abraço a esse amigo, a esse irmão, a esse professor. Alguém que tem deixado um legado grandioso para nós, pastores que estamos chegando ainda. Eu quero deixar aqui um grande abraço a ele. Sei que possivelmente ele não vai estar assistindo esse culto nesse momento. Alguém que recebe muitos convites, prega mundo afora. Mas se por acaso o pastor Amin estiver nos vendo nesta hora, pastor, um grande abraço ao Senhor. Que Deus abençoe e continue te usando. E por que eu digo isso? Porque nas férias deste ano, janeiro, ali no comecinho do mês de janeiro, os pastores tiram férias e a gente pôde sair um pouquinho para descansar, pude estar com a minha família. E escolhi então ir para Peruíbe, para ali descansar junto com meu sogro, minha sogra, minha esposa. E ali eu levei alguns livros para leitura, um período que eu queria ali colocar a leitura em dia. E eu levei um livro do pastor Amin Rodor, A Vantagem nas Desvantagens. E ali no capítulo 4 desse livro falou profundamente ao meu coração. E hoje o tema da nossa mensagem, o tema da nossa reflexão, é justamente o capítulo 4 do livro A Vantagem nas Desvantagens. O encontro de desiguais. E essa mensagem falou muito ao meu coração. Ao ponto de eu pensar o seguinte: Senhor, no dia que eu tiver a possibilidade de pregar, a minha primeira mensagem será baseada nesse capítulo desse livro. E esse é o tema de hoje, então quero deixar ao pastor Amin um grande abraço. E agradecer ao legado que ele tem deixado a nós pastores e aos demais amigos e irmãos que também podem ser abençoados através do conhecimento da palavra de Deus. Bom, como introdução a esse tema, a nossa mensagem de hoje, eu quero fazer aqui uma reflexão com você. Eu quero dizer a você que essa mensagem é uma mensagem também para você que está agora nos acompanhando aqui pela internet. Quero dizer para você que essa mensagem é uma mensagem poderosa porque vem da parte de Deus. Mas eu quero fazer uma introdução a esse tema. E a introdução é contar uma história, uma pequena história. Essa história é uma história inventada, né? É uma história com E, não é uma história real. É um conto, é um fato não verídico, mas tem uma lição a ser tirada dela. É uma lição que a gente pode aplicar para a nossa vida. Conta uma história que 2 funcionários, e também ali com o seu chefe, foi trabalhar no Oriente Médio. Chegando ali, trabalhando naquela região, na hora do almoço, eles decidiram sair para passear. Sair para poder conhecer a região, conhecer o lugar, conhecer ali onde eles estavam hospedados. E ali passeando na região, conhecendo aquela realidade, na hora do almoço, num local árido, quente, eles de repente se deparam com uma realidade. Eles olham para um monte de areia, assim, uma duna, e lá no meio da duna tem algo brilhante, um objeto. Eles decidem ir até ali, eles escavam, eles tiram aquele objeto, e eles esfregam com muita força aquele objeto, é uma lâmpada, e de repente aparece um gênio diante deles. 2 funcionários e um gerente, um gestor. E o gênio aparece para eles e fala: olha, eu vou dar para vocês a possibilidade de fazer 3 pedidos. Mas como vocês são em 3 pessoas, cada um poderá fazer um pedido. Fale qual é o seu desejo e eu vou atender. O primeiro funcionário, quando viu aquela oportunidade, não perdeu tempo. Ele tomou logo à frente e ele falou: olha, eu quero fazer um pedido então. Eu quero ir para o Havaí. E eu quero pilotar um grande barco, um grande navio. E eu quero agora não trabalhar mais na vida, eu quero somente usufruir do bem e do melhor. E aí, rapidamente, antes que ele terminasse de falar, ele some, desaparece e de repente lá vai ele. O gênio agora olha, então fica mais um funcionário e mais um gerente, o gestor. O outro funcionário também toma frente. E ele fala: também quero fazer um pedido, já que ele foi para o Havaí. Eu também quero sair daqui, não quero mais ficar nesse local. Eu quero ir embora. E ele fala assim: olha, eu quero ir para as Bahamas. Eu quero ir embora.
E eu quero também viver do bem do melhor, não quero mais trabalhar, não quero fazer mais nada, eu quero somente viver da renda. E rapidamente, antes que ele termine de falar, o gênio faz com que aquele homem desapareça também. Agora só fica o gênio e o gerente, o gestor, o chefe. Ele olha agora para aquele homem, para o chefe, para o gestor, e ele fala, bom, só ficamos nós. Vou dar a você também a mesma possibilidade de fazer um pedido? Qual é o seu desejo? A história fala que aquele gestor, aquele gerente, ele para por um segundo, dá uma olhadinha assim no relógio, ele pensa rapidamente e ele fala assim, tá bom, eu já sei meu pedido qual é. E a história fala que aquele gerente, ele olha para o gênio e fala assim, o meu pedido é o seguinte, eu quero que aqueles 2 folgados estejam de volta rapidamente após o almoço para uma reunião na minha sala. Moral da história, né, queridos? Essa é uma história contada, uma história inventada, mas há uma aplicação para a vida. A aplicação direta da história é que diante de uma grande oportunidade, deixe sempre seu chefe falar primeiro. Não queira sempre tomar a frente das coisas da vida. É interessante pensar nisso, e aqui eu quero fazer um paralelo. Quero mandar aqui um abraço ao pastor Gilson. O pastor Gilson passou por uma cirurgia ontem, uma cirurgia no joelho, está agora de casa nos assistindo. Pastor, um grande abraço ao senhor, que Deus te abençoe, está em recuperação. O pastor Gilson vem falando aqui há alguns sábados já, e nós temos sido abençoados pela palavra de Deus através dele. E hoje chegou a nossa vez também de compartilhar a palavra. Obrigado, pastor, pelo voto de confiança e por ter orado por mim também. Hoje o nosso tema é encontro de desiguais. Nessa história nós vemos aqui um grande encontro de desiguais. Um gestor e 2 funcionários. Mas não é desse aspecto que nós queremos conversar. Nós queremos conversar num aspecto da Bíblia. E vamos ver aqui uma narrativa interessante. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4 é o nosso tema principal da mensagem de hoje. Nossa reflexão. Êxodo, capítulo 4 é o tema principal. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou aguardar um minutinho para você localizar o texto. Eu quero convidar você também a orar comigo nesta hora. Pedir a Deus a sua presença neste culto, que Ele possa falar poderosamente ao nosso coração. E que Ele possa se fazer presente e que Ele faça morada também na sua vida. E que eu seja somente um instrumento guiado por Ele. Você pode orar por mim neste momento? Podemos orar juntos? Convido você então a fechar os seus olhos e juntos falarmos com Deus. Grande Deus e Pai, eterno Senhor, nosso Criador, nosso Redentor e nosso Salvador. Obrigado, ó Pai, por estarmos hoje na Tua santa e bendita casa de oração. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua mensagem, Senhor. E eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa adaptar essa mensagem, esse texto. A reflexão que faremos, que ela possa alcançar o coração de cada um que está nos ouvindo nesta hora. E que eu seja somente, tão somente, Pai, um instrumento em Tuas mãos. Que através de mim possa fluir o poder do Espírito Santo de Deus. E que essa mensagem, ó Pai, alcance o coração daquele que está ouvindo. E que ela seja de encontro com as suas necessidades. Por favor, ó Pai, usa-nos poderosamente. Faça-se presente nesse culto e aceite a nossa adoração. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Muito bem, Êxodo capítulo 4 é o nosso texto base. Antes de começarmos a reflexão, diretamente falando, eu quero aqui fazer uma introdução com você. Quero entender o contexto dessa história. Se você vai para a Bíblia e você vê Êxodo capítulo 2, você vai notar que ali em Êxodo capítulo 2 nós notamos um ato na vida de Moisés. Em Êxodo capítulo 2 você percebe que Moisés está vivendo uma realidade muito difícil. Ele encontra ali uma situação, ele vê um egípcio batendo em um hebreu, ele toma partida e ele mata aquele homem. Ele o enterra e ele vai para Midian. E ali ele passa 40 anos no deserto. 40 anos. Em Êxodo capítulo 2 e 3 você percebe ali um outro ato. O chamado de Moisés. E ali em Êxodo capítulo 3 você percebe que acontece uma teofania. Que é a manifestação do poder do Espírito de Deus na vida de Moisés. Deus aparece para ele numa sarça ardente. Que queima, mas não se consome. E ali uma coisa interessante acontece. Acontece a repetição de um verbo no hebraico chamado hate, que é o verbo ver. E eu quero que você preste atenção, faça uma leitura atentiva para essa repetição desse verbo, logo no começo da história de Moisés. Se você está com a sua Bíblia aberta, volte uma página por gentileza, capítulo 2, verso 25. Êxodo 2, 25. Veja a repetição do verbo ver, ou hate, no hebraico. Começa assim o verso 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Olha que interessante, meu amigo, minha amiga que está me assistindo nesta hora, está nos ouvindo. A primeira ação de Deus com relação ao povo dele é olhar para o seu povo, notar as suas aflições. Você está no meio de uma pandemia, eu também.
E eu quero que você tenha certeza que Deus tem te visto, Deus tem te observado. Deus sabe o que você está passando neste momento. Deus sabe a sua realidade. Aqui no encontro com Moisés, Deus estava olhando para o seu povo. Mas se você avança um pouquinho, vai para o capítulo 3, e você olha para o verso 2, olha que interessante o que diz ali. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Olha o verbo rete mais uma vez. Ele viu que a sarça ardia, mas não se consumia. Se você avança um pouquinho para o verso 3, capítulo 3, verso 3, você vai ver que ali novamente aparece a repetição desse verbo. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. Agora olha que interessante, o verso 4 começa dizendo assim, vendo o Senhor, que ele se virava para o quê? Para ver. Mais uma vez, a repetição do verbo ver ou rete. É interessante aí pararmos para pensar nisso, porque no verso 6 parece que Deus faz questão de continuar ainda nessa linha de pensamento. E lá no verso 6 diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, por quê? Porque ele temeu olhar, ver Deus. Verso 7, então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. O nosso texto base hoje não é o capítulo 2 e 3. Interessante até notar, e aqui relembrando rapidamente na memória, o primeiro sermão que eu preguei nessa igreja foi justamente sobre Moisés. E hoje nós voltamos aqui mais uma vez para falar, mas no outro aspecto da vida deste homem. Capítulo 4 é o nosso texto base. Se você puder abrir sua Bíblia agora no capítulo 4, nós vamos parar um pouquinho para pensar em alguns versos aqui. Capítulo 4 do livro de Êxodo está colocado entre o miraculoso chamado de Moisés, ali em Midian, nas proximidades do Monte Horebe, e também na gloriosa libertação do povo de Deus, do Egito. É um capítulo estranho na história deste homem. Parece até mesmo que há um conflito aqui de interesses. É um formidável drama na vida de Moisés. Para colocar a questão em termos claros, para você entender de forma muito clara, é um episódio um tanto quanto embaraçoso na vida de Moisés. Talvez se ele pudesse, fosse por escolha própria, ele até pedisse para que fosse oculto isso da história dele. Sabe o que é interessante pensar nisso, gente? Será que também na nossa vida nós não gostaríamos que algumas partes da vida nossa fosse retirada da nossa história? Fosse oculta, ninguém ficasse sabendo? Sabe, a leitura do capítulo 4 de Êxodo destrói fantasias acerca do grande líder Moisés. Aqui, nós vemos um homem, Moisés, imerso em lamúrias, em queixas, infindáveis objeções, reclamações, questionamentos, incredulidade, inclusive dúvidas com relação à libertação do povo de Deus. Aqui temos o formidável encontro de desiguais. De um lado, o todo-poderoso Deus, o Yahvé, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o poderoso Deus das hostes celestiais. Do outro lado, está quem? Moisés, o fugitivo, o errante, o deprimido, o escondido, o medroso. Um homem de 80 anos fugindo de si mesmo, fugindo da realidade. Ali está ele, o encontro de desiguais. Moisés, uma pobre figura no deserto, perdido em meio a severas tempestades de areia. Os dois distantes, separados como o céu está da terra, do oriente e o ocidente, parece que nem mesmo um objetivo em comum consegue ligar os dois em um único propósito. Essa manhã a mensagem de hoje tem dois objetivos. O primeiro deles, descobrir que diante de Deus todos nós temos uma missão a cumprir. Segundo objetivo, descobrir que ninguém diante do Senhor é insignificante perante Ele. Todos podemos ser usados por Ele, por menor que você acha que você é, por menor que você pense que seja, todos podemos ser usados pelo Senhor. O texto que vamos analisar nos apresenta que Deus tinha um chamado especial para Moisés. E Ele tem também um chamado especial para mim e para você. Afinal, quando Moisés aceitou esse chamado, ele percebeu que valeu a pena seguir ao Senhor e cumprir a sua missão em sua vida. Enquanto Jeová aparece cheio de esperança, Moisés figura como realista da história. O chamado de Moisés para essa extraordinária tarefa é o chamado do insignificante, do sem valor, do sem propósito.
O chamado de Moisés para essa árdua tarefa é o chamado de alguém sem sonho, desiludido na vida, alguém que não acredita em si mesmo e também não acredita que pode fazer diferença no seu contexto, onde está vivendo. O chamado de Deus para Moisés é para provar que aquele que se sente pequeno pode ser grande diante do Senhor. Sabe o que é interessante pensar nessa história? Moisés está envelhecido, 80 anos de idade, uma vida estéril no meio do deserto. Alguém que quer tão somente ser deixado em paz. Quando desafiado por aquilo que parece uma insanidade, ele mesmo parece ser um realista cruel diante de Deus. Olha o que ele responde para o Senhor, capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés ao Senhor: eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Que realidade dura. Uma afronta direta a Deus, dizendo: Senhor, conta com outra pessoa, eles não vão acreditar em mim. Sabe, queridos, a primeira desculpa que Moisés apresenta para Deus, a pastora Min Rodor cunhou um termo que eu achei fantástico, é chamada de desculpa sociológica. Essa é a primeira objeção de Moisés. Eles não crerão que o Senhor tenha me aparecido. Não é que os israelitas não acreditariam em Deus, eles não acreditariam, sabe quem? Eles não acreditariam em Moisés, queridos. E isso muda tudo. Eles não iam acreditar nele. Parece até, me permita dizer isso para você, parece até que faz muito sentido o que ele está falando aqui para Deus. Senhor, eles não vão acreditar em mim. Eles podem até acreditar no Senhor, eles sabem quem você é, mas eu, Moisés, quem eles sabem que eu sou? Eu sou somente um fugitivo. Eles não vão acreditar em mim. Parece ser pertinente a observação deste homem. Parece que faz muito sentido o que ele está apresentando para Deus. Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Já sentiu como se as pessoas olhassem para você e não dessem valor para quem você é? Já sentiu como se alguém olhasse você de cima para baixo, te jogando lá embaixo? Eu já me senti assim várias vezes. Me permita dizer, até mesmo nessa igreja. Já me senti assim. Moisés parece de um lado com a lógica e o bom senso. Curioso, contudo, que a desculpa dele é uma negação daquilo que o Senhor já tinha dito para ele que daria certo. Se você observar o capítulo 3, verso 18, Deus fala para ele assim: Moisés, as pessoas vão ouvir a sua voz. E digo mais para você, os anciãos vão contigo até o rei do Egito. Mas sabe o que acontece com Moisés? A incredulidade dele toma o coração dele. Ele passa a pensar: Senhor, as pessoas não vão dar atenção para mim. As pessoas não vão me ouvir. Elas não vão ouvir a minha voz. Sabe, queridos, esse é um medo que consome muitos cristãos no nosso dia, nos nossos dias. Yahvé diz para ele: eu estarei com você, os anciãos vão te ouvir, faça a minha obra, Moisés. Mas parece que ele recua. Senhor, as pessoas não vão me ouvir, não vão me dar atenção. Quem sou eu diante desse grande povo? Quantas vezes Deus falou para você e para mim: eu estarei convosco todos os dias da sua vida? Mateus 28, 20, Salmos 23, verso 6. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Mas parece que a gente age como Moisés. A gente se esquece das promessas de Deus. Se esquece que Ele estaria conosco. E a gente cai numa profunda incredulidade. Ele faz uma outra leitura dos fatos. Ele contraria o todo-poderoso Yahvé. Moisés conhece bem os seus irmãos. Ele sabe que eles são impenitentes, descrentes, teimosos. Ele deveria surgir do nada, com apenas uma declaração que Deus tinha falado com ele. É isso mesmo? Afinal de contas, 400 anos havia passado e Deus não tinha falado sequer com um único homem em toda a terra. E agora, Moisés, 40 anos fugitivo, no meio do deserto, tem que aparecer e dizer assim: Deus falou comigo, eu tenho uma mensagem para vocês. Se você pensar bem, e agora use aqui a lógica e o bom senso, há muita coerência no que ele está dizendo. Praticamente no tempo do Egito, o FBI, a Interpol, a Receita Federal, a Polícia Federal, todos estavam em busca de Moisés. 40 anos desaparecido no meio do nada, no meio da areia. 40 anos que ele foi dado como um caso encerrado, um mistério não desvendado. Simplesmente Moisés sumiu no meio da areia do deserto. Deveria ele agora surgir da poeira do deserto, com uma fantástica declaração dizendo: olha, Deus se apresentou para mim.
Moisés confronta Deus com uma desculpa totalmente improvável, queridos. Totalmente provável. Eu considero essa objeção de Moisés como uma desculpa sociológica. A desculpa sociológica é quando você se baseia naquilo que os seus irmãos pensam sobre você. Eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Êxodo 4, verso 1. Querido Deus e Pai, eles são incrédulos, eles não vão acreditar em mim. Essa desculpa nós usamos com muita frequência em nosso meio, baseado no conhecimento que as pessoas têm sobre nós, que elas pensam que somos, ou quem pensam que somos. Utilizamos aquilo que pensamos que as pessoas sabem a respeito de cada um de nós. Senhor, se possível não me envie para a igreja do NASP. Existem pessoas mais qualificadas e preparadas do que eu para estar lá. E se a igreja não me aceitar, Deus, se ela não me respeitar, se ela me avaliar e me julgar e até mesmo me cancelar, e se eu não conseguir ser o pastor que elas esperavam que eu fosse, se elas esperassem uma pessoa diferente de mim, quão fácil é nos tornarmos vítimas dessa mentalidade. Falamos para Deus, esse plano não vai funcionar, não vai dar certo, Senhor. O mundo é secularizado demais, é muito pós-moderno. Quem vai querer ouvir a tua palavra? Quem vai querer conhecer o seu evangelho? Quem vai se interessar pela Bíblia nos tempos de hoje? Sabe, queridos, é muito fácil se tornar vítima desse tipo de pensamento. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode estar acontecendo com você exatamente neste momento. Nosso engano é pensarmos como Moisés. Nós pensamos que dependemos de nós mesmos para as coisas de Deus. Pensamos que os nossos planos, nossos cacuetes estratégicos, os nossos insights, as nossas ideias brilhantes é que vão fazer diferença na igreja de Deus, no povo de Deus. Quando passamos a depender de ideias humanas, das leis do marketing, das leis da sociologia, nós concluímos a respeito dos planos de Deus que não vão dar certo, não vai funcionar. E aí, sabe o que acontece conosco? Caímos numa grande omissão e um grande desinteresse. Esquecemos que o sucesso dos projetos divinos não depende das nossas mentes brilhantes. Não depende. Nem tampouco da nossa capacidade humana, não depende. E eu quero que você guarde uma mensagem no seu coração agora. Eu falo isso com muito amor, eu amo essa igreja. E tenho aprendido a amar a cada dia que passo aqui. Mas, queridos, essa igreja só existe com um objetivo: salvar pessoas para o reino de Deus. Esse púlpito só existe, queridos, com um objetivo: salvar pessoas para o reino de Deus. Essa câmera que nos filma agora só existe com um objetivo: salvar pessoas para o reino de Deus. As redes sociais dessa igreja, elas só existem com um objetivo: salvar pessoas para o reino de Deus. Esses bancos confortáveis que sentamos aqui, só existem com um objetivo: salvar pessoas para o reino de Deus. Esse microfone que eu uso, essa iluminação que nós temos, tudo que temos aqui, só existe com um objetivo, queridos: salvar pessoas para o reino de Deus, amém? Se não for isso, queridos, podemos fechar esse prédio, lacrar, ir embora e nunca mais voltar aqui. Estamos perdendo tempo. Nós estamos aqui com um único objetivo: salvar pessoas para o reino de Deus. É para isso que fomos chamados. Esse é o nosso chamado de vida. Sabe quem interpreta o evangelho no coração do ser humano? É o poderoso Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso. Sabe quem muda pessoas? É o poderoso Espírito Santo de Deus. É Ele que faz essa obra. Deus pode arranjar, queridos, circunstâncias, e em um piscar de olhos, Ele pode mudar o interesse de alguém. Nesse exato momento, alguém que está me assistindo, ele pode até odiar Deus, não gostar mais dele, se colocar até mesmo como um ateu, e em um piscar de olhos, ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso, amém? Pode acontecer. E hoje eu vou dar um exemplo disso na prática, como isso pode acontecer na vida de alguém. Segure aí até o final dessa mensagem, você vai ver na prática como Deus age na vida de um ser humano. Como Deus age. Sabe o que me chama a atenção nessa história? Deus decidiu realizar conosco aquilo que nós não podemos realizar sozinhos. Isso é belo demais. Isso é magnífico, queridos. Sabe qual é a nossa prioridade hoje? Colocar diante de Deus as prioridades de Deus na nossa vida. Essa é a nossa prioridade. Sabe o que me chama a atenção? O Senhor Deus deu para Moisés não somente um sinal, mas 3 sinais de que Deus estaria com ele.
3 provas de que Deus não abandonaria ele. 3 provas de que daria certo o plano de Deus com ele. Mas parece que Moisés ainda continua caindo na incredulidade, tendo dificuldade de entender a vontade de Deus. E aí Deus faz uma pergunta para ele que é fascinante. Eu convido você a ler a Bíblia comigo do verso 1 ao verso 8. 4 do 1 ao 8. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: então respondeu Moisés, mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é que você tem na sua mão, Moisés? E ele respondeu, uma vara. Então lhe disse, lança a terra na terra, e ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. E ele disse, é para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete a mão no peito. E ele meteu a mão no peito. Tirando a mão, ela estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito. E tirando do peito, ela se tornara como o restante da sua pele, curada. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo sinal. Em outras versões diz assim, com certeza acreditarão no segundo sinal. Me permitam imaginar essa cena. Eu quero que você possa viajar um pouquinho comigo nessa cena da pergunta de Deus para ele. O que você tem na sua mão, Moisés? O que você tem na sua mão? É como se Deus partisse daquilo que ele pode ver e o que ele pode tocar. Eu paro para imaginar essa cena e eu penso ali num homem de 80 anos de idade, um senhor, segurando naquela vara. E aquela vara representava para ele a segurança, a proteção, o apoio. Segurava para ele muitas vezes ele poder ali descer em talvez um barranco, descer em um local mais íngreme, ou subir de um lugar. Aquela vara representava para ele a proteção contra animais ferozes. Aquela vara representava para Moisés muito mais do que somente ali o seu ganha-pão, mas era a maneira de manter as suas ovelhas. E aí Deus pergunta para ele, o que você tem na sua mão, Moisés? O que você tem na sua mão? O que é que há diante de você? E sabe, queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Se Deus te perguntasse nesta manhã o que você tem na sua mão, o que você responderia para Ele? Talvez, eu digo talvez, alguém dissesse assim, Deus, eu tenho um currículo impecável diante de mim. Eu tenho 3 PhDs, 2 doutorados, um mestrado. Eu tenho uma capacidade intelectual tremenda, Senhor. E talvez Deus olhasse para essa pessoa e dissesse assim, parabéns, meu filho. Parabéns. Fico feliz por você. Talvez alguém pudesse olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho uma família impecável. Uma família conduzida nos seus caminhos, uma família bem organizada, bem estruturada, filhos bem educados. Senhor, eu tenho uma família perfeita. Uma família exemplar. E talvez Deus olhasse para essa pessoa e falasse assim, olha, parabéns pela família que você tem. Fico muito feliz por isso, meu filho. Mas talvez alguém agora olhasse para Deus e Deus falasse assim, o que você tem nas suas mãos? E alguém falasse assim, Senhor, eu tenho uma conta bancária muito boa. Eu tenho tido bastante sustento, meu bolso está cheio. E eu posso abençoar muitas famílias, ajudar muita gente. E talvez Deus olhasse para essa pessoa e falasse assim, olha, parabéns, meu filho. Fico feliz pela sua atitude. Você está fazendo muito bem em ajudar o seu irmão. Mas eu quero te fazer uma pergunta muito pessoal nesta hora. Se Deus falasse para você assim, ó, joga por terra o que você tem de melhor. O que te traz segurança, o que te traz força. O que te mantém erguido, o que te mantém de pé. Você tem coragem de jogar por terra diante de mim e se colocar à prova? Você faria isso diante de Deus? Você se colocaria à prova diante do Senhor? Deus olha para Moisés e fala assim, é uma vara que você tem? Pois então eu vou te desafiar agora, Moisés. Joga essa vara no chão. Joga ela por terra diante de mim. E você conhece bem a história, então me permita imaginar com você. Moisés joga aquela vara no chão. E quando Deus faz algo, Ele faz algo perfeito e faz fabuloso. E eu imagino ali uma grande serpente. Se você já viu na internet as serpentes do deserto. Eu imagino uma serpente gigantesca, grande. Talvez armando o bote para cima de Moisés. E ele é um homem de 80 anos de idade, viveu 40 anos no deserto. Se alguém conhece sobre serpente, é Moisés. Se alguém sabe dos perigos que aquele animal pode trazer, é Moisés. E eu imagino uma cena, talvez Moisés fugindo ali, se afastando. E aquele animal marcando o bote, tentando ir para cima dele. Eu imagino aquela cena constrangedora entre um homem de 80 anos e aquilo que era sua vara, sua proteção, se tornou agora seu inimigo. Aquilo que o mantinha de pé, quer o derrubar. Aquilo que dava segurança, agora tira sua segurança, sua paz. Aquilo que mantinha ele estável, tira sua estabilidade.
Que Deus é esse que prova a gente dessa maneira? E agora eu vejo aquela serpente se levantando em direção daquele homem. E eu fico vendo aquela cena, ele ali imaginando como reagir. E para piorar a situação, Deus fala para ele, olha, você vai pegar essa serpente. Não é fácil não, gente. E você não vai pegar de qualquer maneira, Moisés. Porque no modo tradicional qualquer um faz. Você vai fazer do modo Deus, quando Deus pede. Você vai pegar pelo rabo, que é o jeito mais impossível de se pegar uma serpente. Mais difícil, mais limitante para o ser humano. E ali vai Moisés. Eu não sei quanto tempo ele levou para pegar aquela serpente. Mas imagino talvez ali que ele tenha passado um bom período tentando fazer aquilo. Eu imagino até que ele se colocou numa situação muito difícil. Um homem de 80 anos de idade tentando pegar uma serpente do deserto. Que cena, não? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem nas mãos diante do Senhor nesta manhã? O que você tem? Se Deus te pedisse para colocar isso por terra diante dele, você faria isto? Você teria coragem de jogar por terra diante do Senhor o que você tem de melhor? E dizer, Senhor, prova a minha fé. Prova se eu estou contigo até o fim. Veja se eu mereço, Pai, andar com o Senhor. Você teria coragem de fazer isso? Sabe, queridos, sabe o que Deus quer nos ensinar nessa manhã, através desse relato da história de Moisés? Aquele pedaço de madeira, aquele cajado na mão de um pastor, era só um cajado. Mas aquele cajado, aquele pedaço de madeira na mão de Deus, era o cedro do Deus Altíssimo. Grandes milagres poderiam acontecer, se tão somente Moisés entregasse na mão de Deus. Sabe o que me faz pensar? O que Deus pode fazer através de um ser humano pecador como eu? O que Deus pode fazer através de um ser humano pecador como você? O que Deus pode fazer através dos seus talentos, das suas habilidades? Se você tão somente tiver coragem de colocar diante do Senhor. Será que Deus não mudaria esse mundo que vivemos? Será que essa igreja não estaria lotada? Será que muitas pessoas não seriam alcançadas? Se tão somente nós tivéssemos a coragem de colocar diante do Senhor aquilo que nós temos de melhor. O Senhor estava absolutamente certo daquilo que aquilo daria certo. Se você olhar no verso 8, Deus fala para ele, olha, se eles não crerem no primeiro sinal, com certeza eles vão acreditar no segundo. Deus tinha certeza do plano para a vida de Moisés. Sabe o que me faz pensar? Será que eu tenho certeza dos planos de Deus para a minha vida? Será que eu consigo confiar nele plenamente? E termino aqui fazendo até mesmo, contando o final do filme antes da hora. Sabe o que acontece na história dele? Se você olhar para o verso 31, você vai ler ali o seguinte, e o povo creu, tendo ouvido que o Senhor tinha visitado os filhos de Israel, e tinha visto a sua aflição, eles inclinaram-se e adoraram. Olha isso, que absurdo. Sabe o que prova aqui? Mais uma vez, Moisés estava enganado. O povo creu, o povo acreditou. Deus tinha certeza que daria certo. Nessa história eu vou para a segunda desculpa que Moisés apresenta diante do Senhor. A segunda desculpa, ela é intitulada como desculpa psicológica. Se a primeira desculpa que eu chamo de sociológica é baseada no conhecimento que nós temos dos outros, a segunda eu chamo de psicológica e ela é mais grave do que a primeira. Sabe por quê? Porque ela tem a ver com a forma como nós nos enxergamos, como a gente se vê no espelho. Diz um pensamento que a água que entra no barco é sempre mais letal do que a água que está fora dele. A desculpa psicológica é mais devastadora, pois está fundamentada na maneira como nos vemos. No fundo, Moisés desconfia de si mesmo. A autoconfiança da mocidade já tinha passado, não era mais um jovem. E assim, todos nós, ainda hoje, ficamos centralizados em nossas limitações, em nossas desabilidades, em nossos obstáculos, na nossa incapacidade. Nós ficamos focados em nós mesmos. O poder que realmente conta, queridos, nas questões espirituais, não tem a ver com a sua habilidade, o seu poder, a sua persuasão. Sabe realmente onde está o nosso poder? Nosso poder diante de Deus está vinculado à nossa disponibilidade diante do Senhor. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você quer ser poderoso diante de Deus? Seja disponível para Ele. Você quer ser poderoso, poderosa diante do Senhor? Seja disponível para Ele. Permita-lhe ser usado por Ele. Êxodo 4:10, nós vemos a segunda desculpa de Moisés. E aqui diz o seguinte, então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés julgou que para assumir aquela responsabilidade, para assumir aquela tarefa, ele tinha que ter uma persuasão perfeita, tinha que ser um grande orador. Olha só a incompreensão humana diante de Deus.
Sabe o que a gente pensa? Que para a gente ser útil para Deus, a gente tem que ser o melhor naquilo que fazemos. Temos que ser o top. Temos que estar entre os top 10, senão não serve para o Senhor. Sabe o que a Bíblia me mostra? As pessoas eleitas por Deus são aquelas mais improváveis. As que ninguém dá crédito. As que ninguém bota fé. São essas que Deus assina embaixo dizendo aprovado. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Moisés julgou que para assumir a responsabilidade ele tinha que ser o melhor. Finalmente nós temos a impressão de que Moisés achou uma boa desculpa. Parece que dessa vez agora ele vai convencer a Deus. Mais ou menos Moisés fala assim para Deus: Senhor, eu sei quem você é. Eu tenho certeza quem você é. Você é o Yahvé, o Deus poderoso, o Altíssimo, o Deus e pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sei quem você é. Mas Deus, eu também sei quem eu sou. Eu sou o velho Moisés, pesado de boca, pesado de língua. Deus, eu sou um deficiente incapaz. Conta com outra pessoa. Qual é a desculpa que você dá para Deus hoje? O que você hoje tem falado para Deus para não trabalhar na missão de salvar pessoas para o reino dele? Qual é a desculpa que você dá para Deus? Quais são os argumentos que você apresenta para o Senhor? O que você apresenta para Deus como se quisesse convencer Ele que você não é capaz? Talvez alguém pudesse dizer assim: Deus, não dá para mim. Sabe por quê, Deus? Olha a situação que eu estou vivendo em casa. Olha a minha vida, olha a minha idade. Talvez alguém dissesse assim para Deus: Senhor, olha só, eu sou um homem já muito velho. Eu já estou com a idade avançada, deixa para os mais novos. Eles sim têm vontade de trabalhar para ti, de te servir. Eles têm tempo para ensinar a palavra para alguém. Conta com eles, Deus. Talvez alguém falasse assim: Senhor, eu sou muito novo. Quem vai dar atenção para um garoto, para um adolescente, para um juvenil? Como é que eu vou pregar a palavra? As pessoas não vão me dar ouvido. Talvez alguém dissesse assim: não, meu problema é outro, Senhor. Meu problema é a saúde. Eu não tenho mais saúde, não tenho mais condições de servir. Estou doente, estou com câncer terminal. Estou com problema de saúde, estou enfermo numa cama. Como é que eu vou servir o Senhor? Olha para mim. Conta com outra pessoa. Talvez alguém dissesse assim: Deus, o meu problema é os filhos. Eu tenho que cuidar das crianças, tenho que educar. Sou um professor agora em tempo integral. Eu tenho que fazer lição, lavar roupa, cuidar da casa. Eu vou ter tempo agora para as coisas de Deus, para ensinar a Bíblia para alguém? Por quê? Conta com outra pessoa. Talvez alguém dissesse assim: Deus, a minha dificuldade é meu cônjuge. Ele não é da igreja, meu marido, minha esposa. Eu já tenho problemas demais em casa, agora o Senhor quer contar comigo para a sua obra? De ensinar a Bíblia para alguém? Preparar alguém para o reino de Deus? Senhor, conta com outra pessoa. Talvez alguém dissesse assim: meu problema é financeiro, Senhor. Eu tenho muito pouco dinheiro para te servir. Como é que eu vou pegar um ônibus e ensinar a Bíblia para alguém no outro lado da cidade? Talvez outros dissessem o contrário, o oposto. Senhor, eu tenho que cuidar das minhas finanças, tenho muito dinheiro para administrar. Não posso perder tempo com essas coisas, não há espaço na minha agenda para trabalhar para ti. Talvez alguém até tivesse a coragem e dissesse o seguinte: Senhor, eu já trabalho muito para a igreja. Eu sou do diaconato, diaconisa, eu cuido do som da igreja, eu trabalho ajudando na asa, eu vou no drive-thru, eu já faço muita coisa na igreja. Agora também eu tenho que me responsabilizar com o meu irmão. Acaso tenho eu responsabilidade com o meu irmão? Eu tenho agora que ensinar a Bíblia para alguém, preparar ela para o reino de Deus? Por quê? Não, isso é o trabalho do pastor, do obreiro. Eles ganham para isso, eles têm tempo para isso. Isso não é minha responsabilidade. Quais as escusas que você dá para Deus? Quais são as desculpas que você dá para Deus? Moisés está enganado ao julgar que a eloquência é uma questão de língua e boca. Existem eloquências que a gente pode pôr em prática que tem muito mais efeito. Quer ver uma delas? A eloquência do silêncio. Que é quando mesmo sem palavras você está falando. A eloquência do silêncio. Existe também um outro tipo de eloquência que fala demais. A eloquência dos atos. Que é quando você age e mesmo sem precisar falar, você está falando. As pessoas observam e vê Cristo agindo em você. Existe também a eloquência do testemunho. Que é quando na sua vida o poder do Espírito Santo se manifesta. E as pessoas olham para você e falam: eu também quero isso para mim. Eu preciso do que ele tem. Eu preciso do que ela tem. Eu quero isso na minha vida. E isso não tem nada a ver com autoajuda. Não tem nada a ver com autoajuda. Tem a ver sim com a ajuda que vem do alto. Isso sim faz muita diferença. Moisés não é o único a se sentir inadequado, queridos. Eu quero que você gaste agora uns poucos minutos comigo, vendo na Bíblia alguns outros exemplos de pessoas que se sentiam inadequadas para trabalhar para Deus. Vamos começar com Gideão.
Pega a sua Bíblia aí e vai para o livro de Juízes. Juízes, vamos ler um texto ou dois. Juízes, capítulo 6, verso 14. Juízes 6, verso 14. Nós vamos ler aqui um texto interessante sobre Gideão. E aqui diz assim: o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Olha Deus falando para Gideão. Olha que Gideão responde para Deus. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da minha família. Talvez esteja falando para alguém nessa manhã que se sente o menor da sua família, o menor da sua casa, o mais incapacitado, aquele que não tem valor, que ninguém dá valor para ele, aquele que quando fala sobre Deus as pessoas dão risada. Você se sente pequeno, se sente sem valor, sente que você não pode fazer diferença nenhuma no seu lar, se sente o menor da sua família, se sente pobre. Gideão se sentia assim, mas nem isso convenceu a Deus que ele era incapaz. Mas então vamos para outro exemplo. Vamos para 1 Samuel, avança um pouquinho na sua Bíblia. 1 Samuel, vamos ver agora a história de um camarada que não queria ser rei. 1 Samuel 10, verso 20 a 24. 1 Samuel 10, do verso 20 a 24. Aqui conta o seguinte: tendo Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. Verso 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não foi encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem vier ali? Respondeu-lhe o Senhor: eis que ele se esconde entre a bagagem. Olha que interessante. Quando Deus vai eleger Saul como rei, quando Deus escolhe, sabe o que Saul faz? Ele se esconde entre a bagagem, não quer ser visto. Que paradoxo para os dias de hoje. Sabe o que eu vejo a incoerência? E aqui eu puxo um paralelo para os dias de hoje. Os eleitos de Deus tinham medo do chamado. Se escondiam, se sentiam incapazes. Queriam estar no obscuro, no meio da bagagem, não quero ser visto. E eu vejo hoje, até mesmo no ministério, pessoas que querem ser vistas nas mídias. Que querem os likes, os mais seguidos, os aclamados entre a maioria. Que paradoxo, não? Vai para a Bíblia. Quem era chamado se sentia incapaz, pequeno, menosprezado. Se escondia entre a bagagem. E sabe o que aconteceu com Saul? Quando ele mudou esse pensamento, ele perdeu a bênção de Deus. Interessante, né? Pensar nisso. E quando vamos então para Salomão? 1 Reis, primeiro livro de Reis, 4 somente exemplos, estamos no segundo. 1 Reis 3, verso 7. Olha o que Salomão fala para Deus. 1 Reis 3, verso 7. Agora, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou apenas um pequeno menino. Não sei como sair e nem como entrar. Já pensou nisso? Salomão olha para Deus e fala assim: Senhor, eu sou somente uma criança. Senhor, eu não sei me comportar direito, eu não sei nem como entrar num lugar nem sair. Senhor, o Senhor usou Davi, mas me usar, aí é outra história. Senhor, o Senhor contou com ele, mas contar comigo, aí já é bem diferente. Senhor, eu sou somente uma criança. Estaria eu falando para alguém que se sente uma criança espiritualmente falando? Pastor, eu acabei de ser batizado, como é que eu vou ensinar a Bíblia para alguém? Pastor, eu acabei de voltar para a igreja, como é que eu vou ensinar a Bíblia para alguém? Pastor, quer dizer então que Deus está me chamando para um trabalho de levar pessoas para Cristo? É isso mesmo, meu irmão. Mas eu me sinto uma criança, um pequenininho diante de Deus. Último exemplo que eu vou dar para as pessoas que se sentem inadequadas. Isaías, capítulo 6, verso 5. Isaías, capítulo 6, verso 5. Vá para a sua Bíblia. Isaías 6, verso 5. Olha o que Isaías fala para Deus. Então disse ele: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías olha para Deus e fala assim: Senhor, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu sou uma pessoa que tem a boca pesada e eu me sinto assim como Isaías muitas vezes. Nem sempre eu consigo colocar em palavras o que meus pensamentos passam para mim. Talvez você se sinta assim também. Uma pessoa de boca pesada, de língua pesada. Sabe o que é recorrente na Bíblia? E isso me traz esperança para a minha vida e talvez traga para você também. É recorrente na Bíblia que o Senhor transforma o fraco em forte. É recorrente na Bíblia que Deus pega o pequeno e transforma em gigante. É recorrente na Bíblia que o último pode se tornar o primeiro. É recorrente na Bíblia que Deus pode pegar a pessoa mais incapaz
e tornar ela em alguém extraordinário diante do Senhor, amém? É isso que Deus pode fazer. Você se sente pequeno demais diante de Deus, amém por isso. Você se sente o menor diante de Deus, amém por isso. Você acha que você é incapaz diante do Senhor, amém por isso. Você acha que você não tem valor diante da sua família, da sociedade que te cerca, amém por isso. Você acha que você não serve para nada, que você não tem condições de nem tão pouco falar da Bíblia para alguém, se sente com lábios impuros, amém por isso. Você é aceito por Deus. Deus assina embaixo dizendo assim, você é útil para mim. Sabe o que acontece com Moisés? Moisés finalmente entende que Deus tinha um plano para ele. Sabe por quê? Porque a palavra, queridos, é de Deus. O governo é de Deus. De Deus é a soberania. O ensino é de Deus. A libertação vem do Senhor e não do homem. Não importa quem você seja ou quem você pensa que é. É Deus que está com você e é Ele que transforma a sua vida e o torna um poderoso instrumento nas mãos dEle. É Ele que faz isso. Na escola de Deus, a primeira lição que temos que entender, primeira grande lição, é desaprender com Ele. Na escola de Deus, nós temos que aprender a desconstruir nossos próprios valores, a deletar as nossas próprias ideias, a contar com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. No serviço de Deus, não existe nada que substitua o sobrenatural. Nada. Não há capacidade humana que te mantenha poderoso diante de Deus. É só o Senhor através de nós. Só o Senhor através de nós. Só Ele. Sabe o que eu acho interessante e incrível nessa história? A desabilidade de Moisés não é um problema para Deus. Sabe como é que Deus resolve o problema dele? Deus olha para ele e fala assim, Moisés, como é que é? A sua boca é pesada? A sua língua é pesada? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Êxodo 4, verso 11. Quem criou a sua boca? Que é isso, hein? Que isso, Emerson? Que pergunta é essa? Quem criou a sua boca, Moisés? Responde para mim, se você consegue. E aí Moisés fica assim, resposta? Senhor, foi você que criou a minha boca. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Se foi eu que criei a sua boca, Moisés. Eu sei onde você é frágil. Eu sei onde você é pequeno, Moisés. E eu sei também o potencial que há dentro de você, Moisés. Eu sei o que eu posso fazer com você, onde ninguém mais pode ir. Eu sei onde eu posso te enviar, Moisés. Eu sei onde você pode chegar, tão somente se você se colocar à disposição de mim. Que incrível. Que incrível, queridos. Oxalá que Deus possa me usar assim, dessa mesma maneira um dia. Lutero certa vez disse, Moisés não foi guiado por Deus. Moisés foi empurrado pelo Senhor. Faz muito sentido, não? Ao longo da narrativa nós percebemos que Deus toma o lugar do ator principal. E sabe o que Moisés se torna? Simplesmente o figurante da história. Você vai vendo Deus agindo através da vida dele. Ele se torna um servo, um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Eu estou certo de uma coisa, queridos, e aqui eu estou caminhando para o final da minha reflexão com vocês. Se fosse perguntado para Moisés, Moisés, valeu a pena dizer sim para Deus? Valeu a pena você se entregar nas mãos dele? Valeu a pena você aceitar o chamado de Deus na sua vida? Sabe o que Moisés responderia com um sorriso no rosto? Senhor, valeu a pena. E se alguém perguntasse, Moisés, você faria alguma coisa diferente? Possivelmente Moisés dissesse assim, olha, não faria nada diferente, com exceção de uma coisa. Eu não daria mais aquelas desculpas tolas para Deus. Não daria mais. Perdi muito tempo tentando convencer a Deus de que eu era incapaz. Perdi muito tempo tentando deixar diante de Deus circunstâncias ou argumentos que não funcionavam. Sabe o que essa história me diz, queridos? Se Deus pôde fazer isso com um homem de 80 anos de idade, um homem que estava sendo considerado um fugitivo, um errante, um desaparecido. Um homem que sentia que não tinha mais crédito em quem ele era, diante da sociedade. Um homem que se sentia sem valor, pequeno demais, acovardado. Imagina o que Deus pode fazer com você e comigo. Imagina. Onde Deus pode te levar. Quem Deus pode abençoar. Que pessoa você pode alcançar para o reino de Deus. Fico pensando como Deus age na nossa vida, sabe? O que Deus faz por nós. Quero fazer somente 2 perguntas aqui a você, para sua reflexão pessoal. Por que a escolha de Deus tinha que ser tão inadequada? Por que escolher uma pessoa como Moisés? Por que escolher uma pessoa como você? Não poderia o Senhor encontrar alguém com melhores qualificações?
Será que Deus não conseguiria encontrar no meio de tantas pessoas alguém mais qualificado? Outra questão que me vem à mente agora. Por que Deus não ocultou essa parte da história de Moisés da Bíblia? Não ficaria muito mais bonito esse personagem? Sem passar por esse vexame? Por essa situação constrangedora? Sabe o que eu entendo nessa escritura e nessa palavra, nessa manhã? Que o único herói na Bíblia é Cristo Jesus. O único herói na Bíblia. A gente tem a frequência de ficar olhando para os heróis da fé, Hebreus 11, né? A gente gasta tempo ali, a gente se admira com eles. Mas dá uma olhadinha de forma mais cuidadosa para aqueles heróis da fé. Sabe o que você vai encontrar ali? Homens e mulheres cheios de manchas e falhas. Algumas vezes, sabe o que acontece conosco? A nossa leitura do mundo nos deixa intimidado. Outras vezes, nosso conhecimento sobre nós mesmos nos deixa intimidado, com medo, com receio. Será que vão me julgar? Será que vão me avaliar? Será que vão me condenar? Será que vão me cancelar? É o termo do momento, né? Cancelamento. Será que eu vou ser cancelado? Será que nunca mais eu vou pregar na igreja do NASP? Pode acontecer, por que não? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu for oferecer a Bíblia, ou a opção de estudar a Bíblia para o meu vizinho? O que eles vão pensar de mim? O que vão pensar de mim lá em casa se eu chegar com a ideia mirabolante de estudar a Bíblia com eles? O que vão pensar de mim? O que vai pensar de mim a comunidade, no meu trabalho, na minha empresa? O que vão pensar de mim na faculdade, na escola, se eu oferecer a opção de estudar a Bíblia? O que vão pensar de mim? Sabe o que eu entendi nessa mensagem? As pessoas que Deus escolhe e envia são comumente, ou de forma mais comum, as menos prováveis. Sabe por que Deus faz isso? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus escolhe aquelas pessoas que não podem confiar em si mesmas. Sabe por quê? Porque elas vão confiar plenamente no Senhor. Deus escolhe aquelas pessoas que se sentem menores para tornar elas maiores. As mais incapacitadas para tornar elas capacitadas. E se você esqueceu tudo que eu falei até aqui, eu quero deixar somente uma frase, um pensamento para você. Lembre-se de uma coisa, querido amigo e querido irmão. Te juro, enquadra em mim aqui, por favor. Lembre-se de uma coisa, por favor, meu amigo e meu irmão. Uma pessoa com Deus é maioria. Vou repetir para você. Uma pessoa com Deus é maioria. Louvado seja Deus por isso. Se você estiver com o Senhor, você vai estar sempre em maioria com o Senhor. Porque Deus é o maior de tudo e de todos. Uma pessoa com Deus é maioria. Você se acha indigno? Se acha pequeno demais diante do Senhor? Acha que não tem valor? Que não tem o que contribuir? Acha que não tem mais aonde poder apoiar, ajudar a causa de Deus? Eu quero que você saiba nessa manhã que Deus te considera digno. Para Deus você foi aceito na avaliação divina daqueles que se sentem pequenos e podem se tornar grandes. Você gostaria de dizer para Deus: Senhor, eu quero estar disponível para Ti. Quero ser usado por Ti. Se você hoje está estudando a Bíblia com alguém e precisa de ajuda, eu quero te ajudar. Me faça saber, me faça com que a nossa equipe de evangelismo possa saber. Queremos te ajudar, te apoiar. Se você quer ser capacitado para estudar a Bíblia com alguém, me faça saber, me procure. Eu quero te ajudar nessa caminhada. Se você tem o sonho no coração de levar alguém para Jesus este ano, me procure, eu quero te ajudar nessa caminhada. Mas se você sente que você precisa voltar para Cristo também, que é você quem precisa de ajuda, que quer voltar para Jesus, me procure, eu quero te ajudar também nisto. Ninguém é indigno diante do Senhor. Ninguém é tão pequeno que não possa ser visto por Ele. Ninguém perde o valor por ser pecador. Pelo contrário, é o valor de Cristo que te redime. Eu quero orar por você nessa hora. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Que você se permita ser usado e tocado por Ele. Que você faça parte da obra do Senhor nessa terra, da missão dEle. Que você sinta o mesmo prazer que nós sentimos nessa manhã, de ver alguém se entregando para Cristo Jesus. Vamos orar? Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ela nos traz calento, nos traz a segurança de que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. E por mais que pensemos que somos pessoas pequenas, sem valor, talvez alguns se sentem sem mérito, sem condições para tal,
Pai, por favor, visita essa pessoa agora. Se por acaso, ó Deus, existe alguém em nosso meio, ou que está nos assistindo pela internet, que se sente distante demais do Senhor, que se sente que, como o Oriente do Ocidente, ou do Sol da Terra, parece que há uma distância, uma barreira gigantesca, e parece que nada pode os unir. Que essa história de hoje, a reflexão que fizemos, possa mostrar que diante do Senhor ninguém é indigno. Muito pelo contrário, todos são aceitos. Basta sermos disponíveis para o Senhor. Por favor, ó Pai, visita seus filhos em toda a face da terra. Toque em seus corações e quebranta as correntes que os aprisionam no pecado. E traga-os de volta para o teu reino, preparando-se para um dia se encontrar contigo nas nuvens do céu. Peço também, ó Pai, que cuide da sua igreja. Daqueles que hoje já foram chamados para uma obra, mas que até então estavam adormecidos. Que eles acordem pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que eles se envolvam na obra da pregação do Evangelho para este mundo e para essa geração. O Senhor não vai levantar uma nova geração, o Senhor já levantou. Ele está presente aqui hoje. E é essa geração que fará Jesus voltar em breve nas nuvens do céu. Por favor, Pai, usa-nos poderosamente. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Consagra-nos para o Teu reino. É o meu pedido, é a minha oração. E a fazemos com muita humildade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.